Capítulo 5, continuação 2. Para resumir, e se os casos de tangibilidade são frequentes, os de transporte são muito raros, porque as condições requeridas são muito difíceis. Por conseguinte, nenhum médio pode dizer, a tal hora e em tal minuto eu obterei um transporte, pois frequentemente o próprio espírito se encontra impedido dessa obra. Devo acrescentar que esses fenómenos são duplamente difíceis em público, porque aí quase sempre se encontram elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e com mais forte razão paralisam a ação do médium. Tenham como certo que, ao contrário dos fenómenos esses fenómenos se produzem quase sempre em particular, espontaneamente e, na maioria das vezes, sem a percepção dos médiuns e sem premeditação. E, finalmente, muito raramente, quando os médiuns são prevenidos, do que vocês devem deduzir que há um legítimo motivo de suspeita todas as vezes que um médium se gaba de obter esses fenómenos à vontade ou, de outra forma, de ditar ordens aos espíritos como aos seus servos, o que é simplesmente um total absurdo. Tenham também como regra geral que os fenómenos espíritas não são dados para se oferecer espetáculo e divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a esse tipo de coisas, só pode ser para a produção de fenómenos simples e não para os que exigem condições excepcionais, tais como as do transporte e outros semelhantes. Lembrem-se, espíritas, que se é um absurdo repelir sistematicamente todos os fenómenos de além-túmulo, também não é sábio aceitar todos eles cegamente. Quando um fenómeno de tangibilidade, de aparição ou de transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceitem-no. Porém, nunca seria demais repetir que não aceitem nada cegamente, que cada facto seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, pois acreditem, o espiritismo não é tão rico em fenómenos sublimes e grandiosos. Nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que trapaceiros hábeis podem imitar. Eu sei bem o que vão dizer, que esses fenómenos são úteis para convencer os incrédulos, mas fiquem sabendo que, se não tivessem outros meios de convicção, vocês não contariam hoje com a 100ª parte dos espíritas que vocês têm. Falem ao coração, é por aí que farão mais conversões sérias. E para certas pessoas, vocês julgarem conveniente agir pelos factos materiais ou ao mesmo apresentem-nos em circunstâncias tais que não possam dar ensejo a nenhuma interpelação falsa e, sobretudo, não saiam das condições normais desses factos, porque os factos apresentados, em más condições, fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. O fenómeno do transporte oferece uma particularidade assaz notável. Certos médios só o obtêm em estado sonambúlico, e isso pode ser explicado facilmente. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes que temos testemunhado. As questões seguintes foram dirigidas ao espírito que os produzira, mas as suas respostas às vezes refletem a sua insuficiência. Nós as submetemos ao espírito Erasto, que é muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou com anotações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro é o sábio. A própria comparação dessas inteligências foi um estudo instrutivo, pois prova que não basta ser um espírito para saber de tudo. Pergunta 1. Queira-nos dizer, por favor, porque os transportes que você acabou de fazer não se produzem a não ser com o médium em estado sonambúlico. Isso tem a ver com a natureza do médium. Os factos que produzi, quando o meu intermediário está adormecido, eu poderia produzi-los igualmente com outro médium em estado de vigília.
Pergunta 2. Por que é que você demora tanto para trazer os objetos e por que atiça a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo é necessário para eu preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, muitas vezes é só para divertir as pessoas presentes e o sonâmbulo. Nota de Erasto. O espírito que respondeu não sabe além disso. Ele não se dá conta do motivo dessa cobiça que ele aguça instintivamente, sem compreender o seu efeito. Acredita estar divertindo, enquanto na realidade ele provoca, sem suspeitar, uma maior emissão de fluido. Essa é a consequência da dificuldade que o fenómeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontâneo, sobretudo com determinados médiuns. Pergunta 3. A produção do fenómeno depende da natureza especial do médium e poderia produzir-se por outros médiuns com mais facilidade e prontidão? A produção depende da natureza do médium e não pode se produzir senão com naturezas correspondentes. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, correspondendo frequentemente com o mesmo médium, é de uma grande vantagem para nós. Pergunta 4. A influência das pessoas presentes tem alguma coisa a ver com isso? Quanto à incredulidade delas, alguma oposição pode prejudicar-nos muito. Preferimos apresentar as nossas provas aos crentes e às pessoas versadas no espiritismo, mas não quer dizer com isso que a má vontade poderia nos paralisar completamente. Pergunta 5. Onde é que você foi buscar as flores e os doces que transportou? As flores eu apanhei no jardim, onde elas me agradam. Pergunta 6. E os doces? O comerciante deve ter percebido a falta deles. Eu os pego de onde me agrada. O comerciante não percebe de nada, porque coloquei outros doces no seu lugar. Pergunta 7. Mas os anéis têm algum valor. De onde os tirou? Isso não teria causado prejuízo àquele de quem você pegou emprestado? Tirei-os do lugar que todos desconhecem e de uma maneira que ninguém possa ter nenhum prejuízo. Nota de Erasto. Creio que o facto foi explicado de uma maneira insatisfatória, devido à condição do espírito que respondeu. Sim, ele pode ter causado um prejuízo real, mas o espírito não quis assumir ter desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma e do mesmo valor. Por conseguinte, se um espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro parecido com aquele que pegou, então ele não teria razão para pegá-lo e devia dar aquele que serve de substituto. Questão 8. Seria possível trazer flores de outro planeta? Não, isso não seria possível para mim. A Erasto, outros espíritos teriam essa capacidade? Impossível, em razão da dificuldade do meio ambiente. Poderia-nos trazer flores de outro hemisfério, por exemplo, dos trópicos? Desde que seja na Terra, eu posso. Pergunta 10. Os objetos que transportou, você poderia fazê-los desaparecer e reaparecer? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à volta? Pergunta 11. A produção do fenómeno dos transportes causa-te algum transtorno, um embaraço qualquer? Não. Não nos causa nenhum transtorno quando temos permissão para produzi-los. Até poderia nos causar sérios embaraços se quiséssemos produzir efeitos sem autorização para isso. Nota de Erasto. Ele não quer reconhecer que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, porque é forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. Pergunta 12. Quais são as dificuldades que você encontra? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas que possam ser contrárias a nós. Pergunta 13. Como você carrega o objeto segurando-o com as mãos? Nós o envolvemos em nós mesmos. Como você carrega o objeto? Segurando-o com as mãos? Não, nós o envolvemos em nós mesmos.
Pergunta 14. Você traria com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável de 50 kg, por exemplo? O peso não é nada para nós. Trazemos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. Nota de Erasto. Está correto. Ele pode carregar objetos de 100 ou 200 kg, pois a gravidade que existe para vocês é anulada para ele. Mas ainda aqui ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência. Daí se segue que se o espírito traz apenas uma flor ou um objeto leve, muitas vezes é porque não encontra um médio, ou em si mesmo, os elementos necessários para um esforço mais considerável. Pergunta 15. Haveria algumas vezes desaparições de objetos cuja causa é desconhecida e que poderiam ser obra dos espíritos? Ocorrem muito frequentemente, mais frequente do que vocês pensam, e poderíamos solucionar isso pedindo ao espírito para repor o objeto desaparecido. Pergunta 16. Haveria efeitos que consideramos como fenómenos naturais e que sejam devido à ação de certos espíritos? Os vossos dias são repletos desses factos que vocês nem compreendem, pois vocês não os sondam, mas que um pouco de reflexão os faria ver claramente. Pergunta 17. Entre os objetos transportados não haveria alguns que poderiam ser confeccionados pelos espíritos? Isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem fazer no fluido ou no elemento universal? Não. Por mim, porque eu não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado poderia. Pergunta 18. Como outro dia você conseguiu introduzir aqueles objetos, já que o quarto estava fechado? Fiz-los entrar comigo, por assim dizer, envolvidos na minha substância. Quanto a eles, dizer mais do que isso não é explicável. Pergunta 19. Como tornou visíveis aqueles objetos que antes estavam invisíveis? Eu removi a matéria que os envolvia. Pergunta 20. Um objeto para ser transportado para um lugar inteiramente fechado, numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar na matéria? Essa questão é complexa. Quanto aos objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Ele não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando esse objeto invisível, ele o pode transportar quando bem queira e não o largar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. É diferente para aqueles que nós compomos. Como só introduzimos os elementos da matéria e como esses elementos são especialmente penetráveis, nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma vidraça. Então nós podemos dizer perfeitamente que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que seja, mas isso somente neste caso.